Olá, boa noite. Não, boa noite não, boa tarde. Boa tarde, queridos amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês para as nossas reflexões ao cair da tarde, no nosso 7º dia do desafio dos 21 dias. 1/3 do desafio estamos concluindo hoje. Então, segundo reza a lenda, quando a gente conclui 1/3 do desafio, nós convidamos, não gostamos de chamar de desafiar, né? Nós convidamos alguém para que possa iniciar também esse desafio da mesma forma que a gente. Então, no final da nossa live, eu vou estar falando quem que eu vou estar convidando, porque na verdade às vezes a gente sabe que as pessoas às vezes não podem estar participando, né? Tem os seus compromissos, os seus afazeres e às vezes não dá para assumir um compromisso. Nós ficamos muito felizes hoje com a reapresentação, ou seja, o reaparecimento do nosso querido João Paulo, que fez uma live musical muito agradável. O João Paulo, eu falo que ele é uma pessoa muito querida, que a gente aprendeu, que a gente acabou conhecendo por intermédio do home office espírita. E eu falei para ele que seria interessante um dia uma live musical no home office, envolvendo, por exemplo, o Anderson da Gurizada Espírita, o João Paulo e a Valéria do Jovens de Arimateia. Olá, Flavinha, boa tarde, seja bem-vinda. Estamos aqui então no 1/3 do nosso desafio, o 7º dia do nosso desafio. E Álvaro Mordecai, boa tarde, meu querido. Uma alegria estar você aqui presente com a gente. Seja bem-vindo. Nós estamos participando desse desafio dos 21 dias e eu estou no meu 1/3 do desafio, 7 dias cumpridos. E então a gente está aqui nesse bate-papo. Mitico entrou, boa tarde, Mitico, seja bem-vinda. A Flavinha está dizendo que ela entrou na live totalmente em paz depois do João Paulo. Realmente a live do João Paulo é muito agradável. E hoje eu achei que ele estava precisando se abrir mesmo por conta das situações que ele estava passando. Estava me explicando, porque realmente é difícil para ele que está nesse movimento de trabalho, de estágio, arrumar um horário. Eu falei, João Paulo, então entra, vai no sábado e no domingo, que a gente tem percebido que muitas pessoas estão precisando dessas nossas reflexões, desse nosso bate-papo, principalmente nos sábados e domingos, quando tem poucas pessoas fazendo. Dia de semana tem bastante jovens fazendo as lives, batendo papo com as pessoas. No domingo e sábado fica mais restrito. Então, eu até falei com a Flavinha acabou aceitando, porque a Flávia ia fazer também de segunda a sexta. Então ela arrumou um horário dentro dos afazeres domésticos dela, né, Flávia? E presenteou-nos com a live dela às 4:30 da tarde, aos sábados e domingos. Lembrando que ela volta amanhã às 1:30 da tarde. Flavinha, não vou conseguir assistir a tua live amanhã ao vivo, porque eu estou com um compromisso, eu tenho uma palestra presencial amanhã às 2 horas numa casa aqui de Araraquara, mas irei assistir depois, postado lá, que você deixa salvo tanto no seu Instagram como também no seu YouTube, eu tenho visto lá. Estava dizendo que quando a gente conclui o nosso 1/3 do desafio, o nosso 7º dia, diz a lenda que a gente tem que desafiar uma pessoa. Eu já tinha falado lá atrás de uma pessoa que tinha entrado numa live, e eu falo assim, não gosto de desafiar, eu gosto de convidar a pessoa. Então eu fiz o convite para uma amiga que já participou lá atrás, e ela falou que talvez aceitasse. Então vamos ver, no final da live eu falo, e depois no meu último dia de desafio, eu já estou conversando com uma pessoa também que eu acabei conhecendo aqui pelas redes sociais, e aí talvez, se der tudo certo, no 21º dia da minha live, eu faço o convite para essa outra pessoa.
Bom, gente, como diz o Anderson, sem mais delongas, vamos às nossas reflexões ao cair da tarde. A mensagem que nós escolhemos é a mensagem número 98 do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Como eu falei, nós escolhemos algumas mensagens ao acaso, não pegamos o livro na sequência, mas escolhemos algumas mensagens. E o título que demos a essa mensagem é Mágoas. Vamos ver o que ele diz para a gente. Viva sem mágoas. A mágoa, o ressentimento, tornam a imagem do adversário sempre presente, acompanhando-o por onde for. O perdão liberta, desprende o adversário da sua mente, transforma-o em uma pessoa entre as demais pessoas que você gosta. E com isso, desaparece a desigualdade e o estado de desconforto. Para perdoar, considere o adversário igual a você. Tem qualidades? Exalte-as. O perdão sincero é uma acertada receita de paz. Olha que interessante. Ontem eu estava acompanhando uma live que a Monique fez no canal dela do YouTube e ela estava entrevistando dois companheiros nessa live. Até eu fiz uma postagem rapidinha hoje sobre essa live que a Monique fez ontem. E num determinado momento, que estavam se falando sobre mágoas, por sinal, né? Essa live que a Monique fez, num determinado tempo chegou-se a falar de mágoas. E eu fiz um comentário, que aliás eu sempre gosto de fazer os comentários, gosto de interagir de uma forma participativa, que a gente fica sempre legal. Eu acho, por exemplo, assim, quando a gente está fazendo essas lives, essas reflexões, elas são muito oportunas, não por a gente estar aqui falando, mas pela interação com vocês. Que isso é gostoso. Eu gosto bastante de participar e gosto que vocês participem também com a gente. E aí, o que eu coloquei na live da Monique? Que mágoa seria uma má água que bebemos como um veneno para atingir aquele que nos feriu. Olha que coisa interessante. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo. A mágoa é como se a gente bebesse uma água ruim, uma má água, que a gente vai beber como se fosse um veneno, mas querendo que o outro morra. E a gente fica guardando aquilo dentro da gente. Da mesma forma, o ressentimento. O que é o ressentimento? É sentir novamente no presente algo que aconteceu no passado. Como, por exemplo, em determinado época da nossa vida, alguém pisou no nosso pé. E naquele momento nós ficamos bravos, porque a pessoa deu aquele pisão, às vezes naquele dedo machucado, alguma coisa assim, que a gente sente profundamente irritado. E eu falo que o ressentimento é trazer novamente para o presente aquela sensação, aquele momento vivido no passado, como se a gente constantemente ficasse pisando os nossos pés, sofrendo por situações pretéritas. E se tem duas questões que eu costumo dizer que não resolvem nada na nossa vida, é ficar remoendo questões do passado. O que passou, passou. Não dá para voltar. Nós não podemos voltar atrás para refazer aquilo que foi feito. Mas como Chico nos orienta, nós podemos, de agora para frente, construir um novo futuro. Viver preso ao passado, viver de mágoas e ressentimento, trazendo aquelas situações ruins, vivendo como se aquilo fosse o momento presente, não perdoando. E o perdão, ele tem um caráter de trazer paz para a gente. Eu costumo dizer que a gente deveria, até por uma questão de egoísmo, perdoar os nossos semelhantes. Porque a gente se liberta, a gente fica preso às vezes em situações pretéritas, guardando aquela coisa ruim.
E na verdade a gente tem que guardar coisas boas, guardar as boas ações, guardar as boas lembranças no coração. Todos nós estamos nesse caminho, nessa jornada evolutiva e vamos aprendendo ao longo da jornada. Nós não somos perfeitos, nós estamos a caminho dessa perfeição que é longa. Então, guardar mágoas, guardar ressentimento, só vai trazer o que para a gente? Problemas de ordem emocional, de ordem física, porque a gente acaba somatizando. Nós vamos somatizando aquelas energias mal resolvidas do passado de nossa existência. E chegado o momento da gente se libertar, da gente libertar das amarras, das algemas que nos prendem ao passado. E também falo para vocês, não adianta a gente viver muito ansioso, querendo saber como vai ser o meu dia de amanhã. Jesus recomendou para nós, a cada dia basta o seu mal. Não adianta a gente fazer planos para o futuro. Vejam que interessante, situação do ano passado para esse. Quantos planos, quantos sonhos adiados que a gente não pôde realizar. Eu estava até falando na live de João Paulo que nunca em nossa vida, nunca, a gente esteve tanto nas mãos de Deus. Então, cuidemos do nosso presente, façamos a higienização dos nossos pensamentos, dos nossos traumas do passado. Viver preso ao passado não resolve nada. Quem vive no passado, tem um ditado que fala assim, não tem futuro. Por isso que é importante a gente procurar viver bem o nosso momento presente. Não se apegar a situações pretéritas que causaram um mal-estar em nossas vidas. E vejam como que é interessante. Às vezes a gente fica tão apegado a determinadas situações que alguém nos fez, com mágoa, com um ódio, esses sentimentos que não fazem bem para nós. E às vezes a pessoa nem está nem mais lembrando daquilo. E nós ficamos aí presos, algemados. E isso não faz bem para a gente. Porque quando a gente deixar o nosso corpo físico, nós vamos estar ainda aprisionados a esses sentimentos. E é o momento de libertarmos, de buscar serenar o nosso espírito, buscar fazermos essas reflexões, para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que quando entrou. Todos nós trazemos situações do pretérito para ser resolvidas nessa encarnação. E eu costumo dizer, essa é a melhor das nossas encarnações. Então, se você se vê ainda cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de dúvidas, cheio de um monte de coisas na nossa cabeça, o que a gente vai poder dizer? Sinta-se feliz. Você está no seu melhor momento, na sua melhor encarnação. Saudamos aqui neste momento o Vitor pelo Aprendizes e a Lívia. O Jorge está dizendo, com certeza, o perdão é um bendito e automedicamento. Sim, nós temos que fazer essa automedicação todo dia, perdoar os nossos semelhantes, não porque talvez aquela pessoa mereça o nosso perdão, mas para o nosso próprio bem, pela nossa libertação, soltarmos as amarras e deixar o nosso barco fluir livremente, a mares tranquilos, que a gente possa navegar livremente. Boa tarde, Camila, seja bem-vinda. É uma alegria muito grande contar com vocês todos aqui. E vejam que interessante, estávamos falando de mágoas, ressentimentos e da forma de nós nos libertarmos. Cleia, querida amiga, nossa, que alegria. A Cleia também é uma querida amiga lá de Uberaba, frequentadora do Grupo Espírita da Prece. Quanta saudade, né, Cleia? Nossa, que ambiente
agradável. Não vejo a hora de voltarmos a Uberaba para participarmos da reunião do Grupo Espírita da Prece. Recomendo a todos vocês que tiverem oportunidade, vão a Uberaba e participem da reunião do Grupo Espírita da Prece. Aquele ambiente é realmente envolvente. Nossa querida amiga, a Bárbara entrou. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Bárbara. É uma alegria muito grande. A Bárbara foi a minha 100ª seguidora pelo Instagram. Já falei ontem que, na verdade, não é o número de seguidores que importa. Lembro até uma vez que estávamos numa palestra do Arthur Valadares, e o Vitor e uma amiga nossa também, a Tatiane, tinha ido lá, e os dois adoram as palestras do Arthur Valadares. Aí eu cheguei para eles e falei, olha, discípulos de Arthur. Ele falou, não, discípulos de Jesus. Então nós não estamos aqui buscando seguidores, na verdade, né? Na verdade a gente está aqui buscando o nosso crescimento, a nossa reforma. E o que eu estava querendo dizer para vocês também, uma coisa muito importante, é que essas reflexões, se vocês soubessem quanto bem faz para cada um de nós, porque quando a gente vem, antes de começar, a gente já faz a nossa preparação, a gente faz a nossa prece, a gente pede a Jesus que possa nos intuir, nos dar uma harmonização para que a gente possa estar tranquilo naquilo que a gente vai falar. E hoje de manhã, conversando com o Anderson, hoje o Anderson foi mais cedo na sua live, ele teve que fazer mais cedo, que normalmente ele faz às 3h30, ele fez às 7h30 da manhã. E depois dele ter feito a live dele, e a gente estava batendo um papo pelo direct do Instagram, e aí veio uma intuição daquela música do Buzz Lightyear e o Woody, do Toy Story, Amigo, Estou Aqui. E até postei no meu story, o Anderson também colocou com a música e tudo. Eu achei assim muito interessante. Essa música, ela realmente fala daquilo que nós estamos sentindo, né? Que nós estamos aqui. Porque os seus problemas também são os meus problemas. Estamos aqui para resolvê-los juntos. Quando a gente coloca as nossas dificuldades, os nossos problemas, e o João Paulo foi muito feliz naquilo que ele falou. Monique, boa tarde, seja bem-vinda. Comentei agora há pouco, Monique, da nossa fala, da sua live de ontem pelo YouTube. Eu comentei sobre a mágoa. E eu estava dizendo, então, como é importante essas nossas reflexões, que a gente que faz parte desse movimento dos desafios, parece que a gente se irmana. Vai tendo uma energia tão gostosa entre a gente e que a gente vai fazendo uma sintonia, parece que a gente já se conhece de anos e anos luzes, né? Não anos físicos, não. Por exemplo, a Monique, eu nem conhecia a Monique, eu cheguei um dia, comecei a assistir uma live que ela estava fazendo, aí começou, a Monique fez uma postagem, e estava falando que ela tinha dificuldade para acordar cedo, e eu já engatei um desafio para a Monique. E eu nem estava fazendo desafios, né? Olá, Anderson, seja bem-vindo. Eu estava falando agora mesmo, viu, Anderson? Da música do Toy Story, Amigo, Estou Aqui. E realmente, viu, eu falo que essas lives, ela faz um bem enorme para a gente. A gente vai se interagindo, a gente vai se envolvendo. E, por exemplo, a Flávia mesmo, da Amiga Espírita, eu vi ela fazendo o primeiro postagem dela, aí comecei a interagir, falei, vem para o sábado e domingo, nós estamos tão sozinhos, né? Tava só eu e o Anderson e o Jardel, aí captamos a Flávia para vir para cá também para o sábado e domingo, e eu peguei o João Paulo ontem, João, vamos lá, você precisa voltar, você precisa trazer a sua melodia para alegrar o nosso sábado, o nosso domingo. E o João, com muita dificuldade, entrou aí com a gente também do Eu Espírita. Aliás, eu quero ver se eu pego, Anderson, fica o convite, você, João Paulo e a Valéria, do Jovens de Arimateia, fazer um dia uma live musical lá no home office, vai ficar 2 horas rodando lá, como teve uma vez uma live musical já no home office. Então fica o convite para vocês, tá?
Gente, é uma coisa muito gostosa mesmo. A gente sente uma energia tão alegre quando estamos todos juntos, né? E a gente perde até o fio da meada aqui do que a gente estava falando. Estava falando de mágoas, mas olha só, que alegria que é estar com vocês. A gente fica tão feliz. E o Monique e o João Paulo tá apertadinho, coitado. Tá apurado que só vendo. Depois você assiste a live dele aí, viu? Olha, ele tá muito apurado com estágio, com faculdade, olha. Foi com muita briga que eu consegui puxá-lo para esse bate-papo agora à tarde. Olha, então eu estava dizendo para vocês, nossa, eu estou passando do tempo hoje. Estava dizendo para vocês o seguinte, eu vou colocar a live, o tema da live depois, vou deixar salvo no Instagram, vou publicar também no meu canal do YouTube e vou deixar a postagem aqui depois para as nossas reflexões. Mas eu disse o seguinte, antes de fazer a live o desafio, eu queria fazer um convite que a nossa querida Bárbara, do Ser Espírita, vai fazer uma live dia 31 de outubro, às 19 horas, com o livro Palavras do Coração de Meimei. E agora, o desafio, né? Porque quando a gente chega no 7º dia do desafio, assim diz a lenda que o Vitor falou, que no 7º dia a gente tem que desafiar. E outro dia, então, estava aqui participando da nossa live o Cantinho Espírita. Eu não sabia quem que estava, se era a Jade ou a Ana. Aí eu vi que era a Ana, então eu já mandei para a Ana. Então, Ana, do Cantinho Espírita, você está desafiada para, a partir de novembro, que você falou que você estaria disponível. Não vou falar desafiada, né, Ana? Você está convidada para vir fazer parte do nosso time para fazer esse desafio dos 21 dias. Você escolhe o dia para você começar e o horário que seja melhor, tá bom? Depois eu vou dar um print aqui, vou mandar e fica então a Ana do Cantinho Espírita convidada para participar desse desafio conosco. E no meu 21º dia eu já tenho uma pessoa que eu já estou conversando com ela e ela já praticamente aceitou. Não vou falar agora porque senão, né, estraga a surpresa. Então ela já aceitou e ela vai estar conosco. No meu 21º dia de desafio eu vou estar falando quem é. Tá bom, gente? Olha, pessoal, eu agradeço de coração. Foi um domingo maravilhoso estar com vocês aqui, interagindo conosco. Alegrar o meu dia. Ai, gente, gratidão eterna a todos vocês. Amanhã estaremos novamente neste horário aqui para mais uma reflexão ao cair da tarde. E amanhã todos os nossos desafiantes continuam na sua jornada. 7h15, Carol, do Meninas Espíritas, das 7h15 às 7h30. Na sequência, ela engata um estudo que ela vai estar fazendo. Ela vai estar fazendo um estudo pelo canal dela do YouTube, de um livro do Leon Denis sobre a arte, das 7h30 às 8h. Às 8h, a Monique entra nos seus desafios também. Está dizendo aqui que hoje às 19h estará no Serido Espírita, falando das mulheres do Evangelho. Muito bem, gente. Vamos prestigiar a nossa querida Monique também. E depois da Monique, 8h30, os meus desafiadores, né, Marlon e Evelyn, do Espírito de On. Às 9h, Vitor e Lavínia, do Aprendizes, no Luzes do Evangelho, o estudo da obra do Luz Imperecível de Honório Onofre de Abreu. Aí, à tarde, a Flávia, do Amiga Espírita, entrando à tarde às 13h30. Depois, às 15h30, o nosso querido Anderson, do Gurizada Espírita. Às 16h30 foi agora só, né, Flávia? Às 17h30 eu. E às 22h o Jardel, locutor espírita, encerrando as nossas reflexões. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Um beijo grande do coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.